Você está tomando café da manhã na cozinha e acena para os passageiros de um avião que passa na sua janela. Ah, mais um. Seu andar é o 739º do Exceed 4000, uma cidade inteira dentro de um enorme arranha-céu. Não parece algo real agora, mas um dia pode se tornar. Vejamos o que é preciso para fazer isso acontecer. Mas primeiro, vamos dar uma passada pela lista das construções que já foram as mais altas do planeta. A Grande Pirâmide de Gizé, originalmente com 146 metros, foi a estrutura mais alta já feita por humanos por mais de 3.800 anos. A Catedral de Lincoln levou esse título apenas em 1311, ganhando por apenas 1 metro. Então, o Washington Monument se tornou o novo campeão. Como as pessoas começaram a usar cada vez mais aço, a Torre Eiffel se tornou a construção mais alta do mundo. Em seguida veio o Empire State Building. Ele não manteve o título por muito tempo, com cada vez mais arranha-céus construídos em todo o mundo. Vamos avançar daqui para o atual recordista, o Burj Khalifa. Com 163 andares, ele é 2 vezes mais alto que o Empire State Building e tem cerca de 3 vezes a altura da Torre Eiffel. Em um dia claro, dá para vê-lo a uma distância de 96 quilômetros. Leva 1 minuto para um elevador de alta velocidade ir do térreo até o andar 124, onde fica um dos decks de observação. Demorou 6 anos para concluir essa beleza que se tornou um dos símbolos de Dubai. Falando em sua localização, se você já tentou construir algo na areia, sabe como é difícil tornar a edificação estável. Os engenheiros tiveram que fazer 192 perfurações sob a fundação de concreto de 110 mil toneladas dessa construção gigantesca. Também trouxeram milhões de toneladas de areia da Austrália. Sim, veio areia extra para o deserto, pois a do local fica pastosa quase como neve em tempestades de poeira sem fim. A trazida da terra dos cangurus é menos lisa e se tornou uma base perfeita para o projeto. Devido ao atrito entre o concreto e o solo, essas estacas não se movem e a fundação permanece sólida. O mesmo arquiteto projetou outro edifício que deveria se tornar o novo detentor do recorde. A Torre de Jeddah, na Arábia Saudita, será quase 183 metros mais alta que o Burj Khalifa. Uma vez concluída, a construção de 80 mil toneladas de aço abrigará o observatório mais alto do mundo. A Torre de Jeddah terá 59 elevadores, alguns deles com 2 andares. O terço inferior do arranha-céu é destinado a escritórios. Os andares seguintes abrigarão um hotel de luxo e os demais 167 serão reservados para apartamentos. A silhueta estreita do edifício deve ajudá-lo a resistir aos ventos e à gravidade. A base será definitivamente extra larga para deixar toda a construção estável. Até agora, apenas 1/3 do edifício foi concluído, e a obra foi interrompida por um período de tempo desconhecido. As razões para essa decisão não têm a ver com geologia ou clima. Os seres humanos aprenderam a lidar com todos os tipos de solos e condições. Por exemplo, se quisermos construir nosso futuro arranha-céu em uma zona sismicamente ativa, precisaremos fazê-lo flexível. As estacas podem suportar o peso do edifício, mas a base de concreto ficaria sobre enormes molas. Durante um terremoto, o chão vai tremer e se mover de um lado para o outro, mas as molas irão amortecer e compensar o movimento, e o prédio vai ficar no lugar. O vento é outro problema para os arranha-céus. Quanto mais alto, mais são afetados. É por isso que a maioria deles é feita para poder balançar ou tem buracos para permitir a passagem do vento em vez de bater contra a superfície do edifício. Então, em teoria, se tiver os materiais certos e grana suficiente, é possível construir da altura que quiser. Tudo o que é preciso é expandir a base para tornar sua edificação estável. Como nosso planeta tem formato esférico, em algum momento você teria que parar, mas mesmo uma base desse tamanho seria suficiente para segurar um arranha-céu mais alto que o próprio Monte Everest. O edifício Exceed 4000 ficaria no meio dessa competição, na altura de 45% do pico mais alto do mundo. O Monte Fuji se tornou a inspiração para esse projeto, que pode ser construído no Porto de Tóquio. Será uma cidade independente em um prédio, alimentada principalmente por energia solar. Ela poderá se tornar o lar de até 1 milhão de pessoas. Elas nem sairão de sua enorme morada, pois também haverá escritórios no local. Os engenheiros precisarão resolver vários problemas para tornar todo o projeto possível. Como o prédio terá 800 andares, haverá uma enorme diferença na pressão do ar entre os níveis superior e inferior. Eles terão que encontrar uma maneira de nivelá-lo para que os moradores se sintam confortáveis e saudáveis.
Então imagine a quantidade de cabos de força para permitir o funcionamento de todos os aparelhos e mecanismos. Eles planejam substituí-los por geradores de energia renovável. A base do edifício terá que ter cerca de 6 km de diâmetro para suportar seu enorme peso. Isso é o mesmo tamanho que a base de alguma montanha gigantesca. A abertura na parte superior permitirá que um pouco de ar e luz natural fluam para dentro e alivie a carga nas fundações. O Exceed 4000 detém atualmente o título de maior edifício que já foi totalmente projetado, mas não está na lista dos que serão concluídos em um futuro próximo. Os engenheiros não descartam que, com novos materiais e inovações de design, isso seja tecnicamente possível, mas custaria muito dinheiro. Outro projeto ambicioso, que até agora é apenas um conceito, é um arranha-céu de 20 km. São 24 Burj Khalifas colocados um em cima do outro. O autor de ficção científica Neil Stephenson, que desenvolveu o projeto, sugeriu usar esse arranha-céu como base para lançamento de foguetes. O escritor estudou física antes de começar na ficção científica, então o projeto pode ser realista com um adequado aço de alta qualidade. Stephenson afirmou que seria a maneira mais barata de lançar foguetes ao espaço. Os engenheiros também teriam que cuidar dos ventos que ficam muito intensos em uma altura como essa. Falando em viagens espaciais, talvez nem precisemos de foguetes para subir lá em um futuro não muito distante. Um elevador espacial poderia levar os humanos a uma altitude de 36 mil quilômetros à superfície da Terra. A ideia tem, na verdade, quase 150 anos. Tanto a NASA quanto pesquisadores de diferentes países concordam que agora estamos bem próximos de sua realização e algumas construtoras afirmam que podem executá-lo até 2045. O primeiro grande passo rumo a esse objetivo é testar como algo assim agiria no espaço. Será um experimento único, e uma miniatura usada nele servirá de protótipo do futuro grande projeto. Os cientistas estão tentando encontrar um material certo para substituir o cabo normal. Ele precisaria se estender por dezenas de milhares de quilômetros, e seria muito pesado para a construção futura. Parece que um material ultra forte conhecido como grafeno daria conta. Testar e construir o elevador adequado ao espaço e um cabo forte o suficiente para segurá-lo é um lado da história. Outro problema são os detritos espaciais, aqueles pedaços de foguetes e espaçonaves orbitando a Terra que podem danificar a construção se colidirem com ela. Mas como muitas mentes brilhantes estão trabalhando para resolver esse problema, podemos nos manter otimistas e esperar o primeiro lançamento daqui a alguns anos. Isso abrirá toda uma nova era de exploração espacial, pois subir lá se tornará uma questão apenas de apertar um botão. Uhul! Imagine que tudo que foi construído por humanos supera todos os seres vivos no planeta, incluindo humanos, animais, fungos, plantas e até micro-organismos. Que não vai demorar muito até que não tenhamos mais espaço e precisaremos nos mudar para Marte e levar o que pudermos conosco. Os líderes mundiais se voltaram para Frederick Salazar, o extraordinário solucionador de problemas com essa situação. Informam que é fundamental medir o peso total, também chamado de massa antropogênica, se precisarmos levar o que pudermos da Terra para Marte. Embora Frederick seja o homem certo para administrar essa situação, ele sabe que precisará de alguém confiável. A pessoa que ele tem em mente é Annie Supernova, a ousada exploradora dotada do superpoder de levantar as coisas mais pesadas e já conhecida por seus feitos em toda a Terra. Certa vez, ela levantou a torre mais pesada do mundo, Burj Khalifa, pesando mais de 2,2 milhões de toneladas, e moveu uma pirâmide de Khufu, 5.750.000 toneladas. Annie Supernova é movida por um espírito aventureiro. Nenhuma tarefa é grande demais, nenhum caminho muito longo. Ela não tem medo de sujar as mãos. E essas mãos vão ficar bem lambuzadas enquanto ela calcula o peso total dos objetos que os humanos construíram. Será uma tarefa difícil, mas Annie tem um plano para examinar os materiais usados nas construções, concreto, tijolos e metais. Ela precisa considerar quais edifícios levar para Marte e o que permanecerá. Annie precisará se aventurar profundamente em diferentes áreas ao redor do mundo. Alguns locais são de difícil acesso e podem ser perigosos. Bem, a missão está lançada. Nova York. Annie está correndo pela movimentada metrópole. Ela levanta rapidamente o Empire State Building. Pessoas confusas se perguntam o que Annie está fazendo enquanto ela nota o peso total de 365.000 toneladas. No caminho, ela também pega alguns arranha-céus, cada um com cerca de 222.500 toneladas.
Ela estima que o peso total de Nova York seja de 3 bilhões de toneladas. Bem, ela pode mover essa cidade. Ela coloca os prédios de volta e corre rapidamente para o aeroporto. Annie voa em direção ao Japão, saltando de paraquedas para na Torre de Tóquio. No meio de uma multidão, ela rapidamente a levanta para a cintila, pesando 4.000 toneladas. Com espectadores confusos com suas atitudes, ela se dirige para um parque de diversões próximo que está abandonado. Annie chega a uma floresta com altos muros de trepadeiras. A vegetação dificulta o registro do tamanho. É o Nara Dreamland, fechado há muitos anos. Grandes montanhas russas paradas, com vegetação crescendo em todas as partes do parque, aproveitando as estruturas ainda de pé dos brinquedos e prédios antigos. A folhagem fez casas para pássaros e pequenos animais. Não parece que qualquer ser humano tenha se aventurado dessa maneira por muito tempo em comparação com quando estava no auge, com 1,7 milhão de visitantes por ano. Agora se tornou um refúgio para a natureza. Ela pega um indicador de massa para medir o peso total. Ela tem uma ideia de que todos os materiais podem ser reaproveitados ou demolidos para livrar a Terra de toda essa massa inútil. Ela chama seu amigo robô, o Leveler, que vem imediatamente, recicla todos os materiais e salva a Terra de vários milhares de toneladas. Annie anota e vai para Paris. Esquivando-se dos croissants e baguetes, Annie rapidamente pesa a Torre Eiffel. Construída com ferro forjado sólido, pesa um total de 10.000 toneladas. Annie enxuga o suor da testa e segue em frente. Annie recolhe suas coisas e vai em um submarino para a Inglaterra. Ela chega ao litoral sul. De lá, descobre os fortes marítimos de Maunsell, instalados tranquilamente, com nada além do mar ao redor. Solitários, eles permanecem na água, as paredes caindo aos pedaços com ninhos de aves marinhas descansando nas entranhas e nas fendas dos prédios. Parece que estão prestes a cair, mas as pernas permanecem firmes nas ondas. Algas marinhas e pequenos crustáceos vivem pacificamente, atraindo pequenos peixes que acabam como alimentos dos pássaros instalados acima. Embora essas estruturas tenham sido desativadas na década de 1950, mais tarde foram usadas como estações de rádio piratas, fornecendo música gratuita. As gaivotas agora continuam com suas músicas incríveis. Annie registra a massa dessa área. Daqui, Annie dá um mergulho refrescante no mar Mediterrâneo, indo até o Egito para pesar a maior das 3 pirâmides, a Grande Pirâmide de Gizé, a maior de todas, pesando 5.750.000 toneladas, feita de uma mistura de calcário, basalto, granito e argamassa. Annie faz um pouco de yoga para alongar os músculos depois de um exercício tão desafiador e relaxa um tempo para seguir sua missão. Ela junta suas roupas de inverno para seguir viagem ao Ártico. Lá, encontra uma antiga estação meteorológica. Os edifícios são as únicas vistas significativas nessa região solitária, cercada de neve até onde a vista alcança. Entre os prédios, ursos polares se mudaram para essas construções como se fossem construídas para eles. Os ursos sentam-se na varanda e olham para longe através das janelas. Annie ri, eles parecem estar se passando por humanos. Casas de 92 metros quadrados ou menos se enquadram na categoria de casas pequenas. Elas têm um peso médio entre 22.700 quilos e 45.360 quilos. Os ursos podem ficar lá, pois naturalmente dominaram o local. Mais tarde, Annie segue em direção a um clima mais quente, encontrando-se na China ao longo da Grande Muralha. Ela tem que pegar cuidadosamente seções independentes dessa estrutura maciça, que cobre um total de 8.850 quilômetros, totalizando um peso de 58 milhões de toneladas. Exausta, Annie pega seu equipamento de mergulho para momentos relaxantes em direção a Vanuatu. Aqui em Vanuatu, ela mergulha em um lugar chamado Ponto do Milhão de Dólares, onde as pessoas despejaram muitos carros, caminhões e outros veículos no final da década de 1940. Annie mergulha debaixo d'água e experimenta a beleza de tirar o fôlego da montanha de máquinas de metal submersa, silenciosamente instalada nas profundezas da água. Annie registra variedades de veículos antigos, espantada porque percebe que ali se criou um recife artificial. Cracas, corais, ostras e algas se ligaram aos mecanismos de aço, alimentando-se dos minerais e crescendo como uma floresta de vegetação submarina. Cada veículo cria uma biosfera independente. Ela pensa em chamar o Leveler, mas desiste, pois vê que centenas de peixes fizeram sua casa nessa pilha de objetos descartados. Os peixes encontraram abrigo e o benefício fornecido de um buffet ilimitado de vegetação. É hora de voltar para o quartel-general e se apresentar a Frederick.
Ela leva um bom tempo em seu caminho de volta. Enquanto sobrevoa a China, vê 50 cidades abandonadas no total. E em seu caminho pelos Estados Unidos, encontra mais de 3.000 cidades abandonadas. E por estradas afastadas, leva em conta hotéis abandonados, faróis, monumentos, igrejas, castelos e todo tipo de estrutura de vários formatos e tamanhos. Mais uma vez, notando um elemento diferente ao longo de cada um, que a natureza é abundante na ausência dos humanos. Annie finalmente chega à sede do escritório de Frederick, exausta. Frederick cumprimenta Annie e seu amigo Leveler, que acabou de se juntar a eles. O chefe aguarda o relatório final. Annie mostra sua apresentação. De acordo com sua avaliação e cálculos, o peso total do que os humanos criaram na Terra é de cerca de 1.154 gigatoneladas. Está em oposição direta ao peso seco de toda a vida na Terra, chamado de biomassa global. Em cerca de 20 anos, espera-se que o mundo seja coberto apenas por massa antropogênica. Ela apresenta o que testemunhou nos famosos pontos turísticos e estruturas abandonadas. Sem dúvida, ela pode levantar e mover os edifícios necessários para Marte, mas não há necessidade de deixar a Terra. Só é necessário eliminar do planeta os materiais inúteis de todos esses lugares abandonados. Seja em terra ou no mar, a natureza tem uma segunda chance de retorno, pois aproveita os materiais e construções para criar suas biosferas. Trepadeiras rastejam subindo pelas paredes, árvores crescem nos tijolos de areia macia, insetos se alimentam das plantas e flores, pássaros se aninham na vegetação. Todos os tipos de animais encontram um lar em coisas feitas pelos humanos. Essas estruturas fornecem um novo lugar para se viver. Frederick senta-se em silêncio, enquanto Annie diz que os humanos também deveriam seguir o exemplo dos outros seres vivos e se dar uma segunda chance na Terra. Leveler sorri e está pronto para trabalhar com os materiais inúteis. E Frederick está pronto para lembrar aos humanos o quanto nosso planeta é especial.